Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver um exercício de sistema métrico. É o exercício 30 da prova 2 de soldado PM São Paulo 2019. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e do exercício. Então vamos lá! Um fio de cobre com 2,7 metros de comprimento foi dividido em 5 pedaços. O primeiro pedaço, com 1,3 metros de comprimento, e os demais pedaços, todos de comprimento iguais entre si, conforme mostra a figura. Então aqui eu tenho a figura que mostra o fio de cobre com 2,7 metros de comprimento. E foi dividido em 5 pedaços. Primeiro pedaço, segundo pedaço, terceiro pedaço, quarto pedaço e o quinto pedaço. O primeiro pedaço com 1,3 metros de comprimento e os demais pedaços, os demais 4 pedaços, todos com comprimento iguais entre si, conforme mostra a figura. Fora de escala. A diferença entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento do segundo pedaço, nessa ordem, é de... Bom, pessoal, eu quero saber a diferença entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento do segundo pedaço, nessa ordem. É o que eu quero saber. Observe aqui, pessoal, que nas alternativas eu tenho centímetros. Então eu quero saber a diferença entre o primeiro pedaço e o segundo pedaço em centímetros. Então vamos lá. Um fio de cobre com 2,7 metros de comprimento foi dividido em 5 pedaços. O primeiro pedaço com 1,3 metros de comprimento e os demais pedaços todos de comprimento iguais entre si. Então, pessoal, eu vou fazer o comprimento total desse fio de cobre, que é 2,7 metros, menos o comprimento do primeiro pedaço, que é 1,3 metros. Eu vou obter o comprimento dos demais pedaços juntos. Então, aqui, 7 menos 3, 4. 2 menos 1, 1, vírgula embaixo de vírgula, 1,4 metros é o comprimento dos demais pedaços juntos. Agora, pessoal, eu vou dividir esses 1,4 metros por 4, que são os demais pedaços, 1, 2, 3, 4. Eu vou obter o comprimento de cada pedaço. Então, vamos fazer aqui. 1,4 dividido por 4, eu tenho uma casa após a vírgula, adiciono um zero e corto a vírgula. 14 divide por 40, não divide, então eu adiciono um zero, vai 0 e vírgula. Então agora eu tenho 140 dividido por 40, que é 3. 3 vezes 0, 0, e 3 vezes 4, 12. 0 menos 0, 0, 4 menos 2, 2 e 1 menos 1, 0. 20 não divide por 40, então eu abaixo um 0. 200 divide por 40, que é 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4 é 20. 200 menos 200, 0. Então, pessoal, 0,35 metros é o comprimento de cada pedaço.
Então, eu quero saber a diferença entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento do segundo pedaço. Eu vou fazer aqui do lado a diferença entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento do segundo pedaço, porém em metros. E sabendo esse valor em metros, eu tenho condições de converter para centímetros, que é o que eu quero saber. Então a diferença entre o primeiro pedaço e o segundo pedaço em metros vai ser o comprimento do primeiro pedaço, que é de 1,3 metros, menos o comprimento de cada pedaço. No caso, o comprimento do segundo pedaço, que eu descobri que é 0,35 metros. Então, menos 0,35. Então, aqui, pessoal, como é 0,35, então aqui é 1,30. Então, 0 menos 5 não dá. Pega o emprestado do 3, aqui fica 2 e aqui fica 10. 10 menos 5, 5. 2 menos 3 não dá. Pega o emprestado do 1, aqui fica 0 e aqui fica 12. 12 menos 3 é 9 e 0 menos 0 é 0. Vírgula embaixo de vírgula, 0,95 metros é a diferença entre o primeiro e o segundo pedaço, porém em metros. Então agora, pessoal, eu vou converter esse valor para centímetros, que é o que eu quero saber. E como eu faço isso? Eu vou utilizar o sistema métrico. Então eu tenho metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aqui eu tenho 0,95 metros. Então aqui 0,95 metros eu quero chegar em centímetros. Quando eu estou deslocando da esquerda para a direita, eu multiplico. Eu vou multiplicar por 10. Eu andei duas casas, 10 elevado à segunda potência. Então eu vou multiplicar por 10 elevado ao quadrado. Aqui, pessoal, eu posso fazer 0,95 e seguido de 2 zeros. 1, 2. E agora eu conto aqui duas casas e vírgula, duas casas e adiciono a vírgula. Então, 0,95 centímetros. Ou seja, a diferença entre o comprimento do primeiro pedaço e o comprimento do segundo pedaço, nessa ordem, é de 95 centímetros. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A, 105 centímetros? Não. Alternativa B, 95 centímetros? 95 centímetros é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, um exercício de contas aqui, uma subtração, uma divisão, uma subtração aqui e uma conversão de sistema métrico, no caso de metros para centímetros. Esse foi o exercício.